E sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Autoestima Talks. Oi, gente, como vocês estão? Bom, o tema de hoje também foi pedido por vocês e vamos falar então sobre isso. Me responde uma coisa, quando perguntaram quem é você, quando já te fizeram essa pergunta, veio à sua cabeça ou você já respondeu de cara o que você faz? Tipo, sou dona de casa, sou enfermeira, sou secretária, sou dentista. Já aconteceu isso com você? Então, a sua vida não é o seu trabalho e esse é o nosso tema de hoje. E vamos começar falando da nossa caneca. Ah, gente, inclusive as duas últimas ganhadoras, pelo menos até hoje, não entraram em contato comigo, tá? Deixa eu pegar aqui no celular. Que foi a Rosiclei Paixão e a Célia Slaviero. Então, entre em contato comigo, tá? Pode ser no Instagram. Ai, quase derrubei tudo da garrafa. Ia dar um banho na Belinha. Pode entrar em contato pelo Instagram, me envia o endereço de vocês pra eu enviar a caneca e como que faz pra participar. A nossa caneca aqui, ó, do nosso quadro Em Uma Relação Séria com Amor Próprio. É só você assistir esse episódio até o final e você comentar, deixar nos comentários a sua opinião, que no próximo sábado rola o sorteio e eu posto tanto aqui na aba comunidade do YouTube quanto lá no Instagram também, tá? E se você curte esse nosso quadro, deixa um like, envia pra uma amiga também, né, pra gente aumentar a nossa comunidade de mulheres interessadas aqui nesses assuntos aqui no canal. Bora começar. E vocês sabem, né, que no final tem tanta participação da minha mãe, né, mãe? Isso mesmo, gente. Mais tarde ela volta. E a participação de vocês também através dos comentários e depoimentos que vocês enviaram. Nada melhor do que começar falando de trabalho, falando e assumindo que eu já fui, e hoje talvez eu não sou 100%, mas tem alguma porcentagem ainda, workaholic, né? Que é aquela pessoa fissurada ali em trabalho. Eu tive várias fases na minha vida, inclusive pra quem tá chegando por agora e me vê aqui, né, falando sobre autoestima e tal, muitas pessoas até confundem, acham que eu sou psicóloga ou que eu sou consultora de imagem pelos quadros de moda e tudo mais, mas não. Eu sou de formação biomédica, eu formei em 2009 e foi o meu primeiro contato com o trabalho. Antes eu já tive trabalho no sentido assim, de vender lingerie, semi-joia, vender bombom na escola, sabe? Essas coisas assim, informais, que não deixam de ser trabalho, mas o meu primeiro contato mesmo com carteira assinada foi após a faculdade. Eu formei em 2009, em 2010, em janeiro eu já estava ali trabalhando, já estava inserida no mercado de trabalho. O que, gente, o trabalho às vezes ele causa muitas frustrações na gente, né? Com toda certeza. Hoje eu recebi um depoimento que eu vou comentar aqui com vocês. E é complicado, principalmente para quem tá se inserindo no mercado de trabalho. Comigo não foi diferente, foi bem difícil, tá? Bem difícil mesmo. Eu tive que ficar um tempo só como estagiária, mesmo depois de formada, depois de biomédica. Depois eu fui contratada como técnica de laboratório, então até conseguir o meu espaço como biomédica, até conseguir assinar os laudos como biomédica, demorou aí, eu acho que uns 2, 3 anos depois de formada, tá? Acho que no mínimo 2 anos, mais ou menos 2 anos demorou ali pra eu conseguir assumir o meu espaço ali. E nessa época eu tava muito dedicada a isso, porque eu queria muito isso. Então a minha vida era trabalho, era só trabalho mesmo. Eu já tinha o meu relacionamento com o Lucas, eu morava na casa dos meus pais. E eu tinha muitos turnos de trabalho, eu trabalhava sempre em 2 lugares ao mesmo tempo. Então eu trabalhava de dia num lugar, 8 horas, né? Então das 8 às 5 da tarde. E depois à noite eu entrava no hospital, 6 horas da tarde, saía às 6 da manhã. Então eu ia pra casa uma noite sim e uma noite não. E eu fiquei por 1 ano mais ou menos nessa loucura de trabalhar o tempo inteiro, né? Plantão noturno e também durante o dia, e depois eu fiquei trabalhando só durante o dia, pegando alguns plantões, assim, um aqui, outro ali, porque pra quem tá começando, gente, pessoal, principalmente na hora da saúde, enfia plantão mesmo, entendeu? Quem tá começando é complicado, mas é assim que acontece, né? Quem tá começando sempre pega os piores horários. E nessa época eu só pensava em trabalho. Então nessa época a minha vida era trabalho. E demorou muito pra eu entender que a minha vida não era só o trabalho. O trabalho é importante? Claro que é importante. Porque o retorno financeiro, ele é necessário, né? Não tem como, tudo depende de dinheiro. E a gente precisa ter isso e não precisa ter vergonha de falar sobre isso, sobre dinheiro, né? Que a gente também tem ambição, que quer ganhar mais, que quer um cargo melhor, tá? Hoje, gente, eu não tô falando pra quem trabalha em casa e tudo mais, é realmente pra quem trabalha fora, né? Que esse é o nosso tema de hoje, combinado? Mas não tô invalidando quem trabalha em casa, nada disso, é só porque não é o tema mesmo.
Então, continuando a minha experiência, né, nesse primeiro contato com o trabalho, eu só trabalhava, eu só pensava em trabalho. A única crise que eu tive no meu relacionamento com o Lucas foi bem nessa fase, né, então eu não tinha tempo pra ficar com a família, era às vezes triste, porque no final do ano eu passava o Natal de plantão, minha mãe ia viajar, ia fazer festa e tudo mais, eu sempre de plantão, então nesse período eu realmente só pensava em trabalho. Eu não tinha tempo pra cuidar de mim, não tinha tempo pra cuidar da minha saúde de jeito nenhum, gente. Você acha que hora que eu ia, realmente, né? Às vezes tem gente que me fala e eu entendo, sabe, Camila, mas eu trabalho tanto, que hora que eu vou pra academia? Eu entendo, eu acredito, porque eu já passei essa fase. E realmente foi um momento que eu foquei só no trabalho. Eu também acredito que existem momentos na nossa vida que pedem isso, né? E exigem um pouquinho mais da gente pra se dedicar ali ao trabalho. Existem projetos até hoje que exigem muito de mim. Mas com o passar do tempo eu fui vendo que o trabalho não é tudo. Ele faz parte da nossa vida, mas ele não pode ser a nossa vida. Depois que eu saí da clínica, saí dos hospitais e fui pra área acadêmica, fui fazer mestrado, doutorado e trabalhar com pesquisa, eu já levava essas duas profissões junto, né? Já trabalhava no digital. E era uma coisa que eu continuei trabalhando de domingo a domingo. Por quê? Porque eu não tinha tempo durante a semana pra editar vídeo no YouTube, pra gravar, então eu aproveitava o tempo que eu tava em casa. E como o tempo que eu tava em casa era maior parte no fim de semana, eu aproveitava o fim de semana. Então também tive uma fase, mesmo sem estar ali nos hospitais fazendo plantão, de muito trabalho em casa e também depois de casado isso, né? De não ter tempo pra família fim de semana. Eu fiquei anos sem ver as minhas amigas, porque realmente, gente, elas marcavam comigo, eu falava, tô gravando, tô editando, não, eu não posso, porque eu tenho que gravar. Então, eu sempre fui essa pessoa workaholic, né, como eu falei pra vocês no início, e sempre essa pessoa que se cobrou muito. Eu não me permitia estar sem fazer nada. Pra mim era uma coisa assim, tipo, cara, eu tô sendo inútil, entendeu? Porque esse tempo que eu tô sem fazer nada, eu poderia estar fazendo alguma coisa. E nessa, gente, eu caí numa coisa muito, num ciclo muito vicioso, assim, de trabalho e me afastando de todo o resto da minha vida. A gente tem que pensar, gente, que a nossa vida, ela é composta por várias áreas. E essas áreas, o ideal é estar em equilíbrio, né? Dá pra equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo? Não dá. A gente sabe que não dá. Mas, como eu falei, não é só trabalho. A sua vida pessoal é importante, a sua saúde é importante, a sua relação com outras pessoas, não só relacionamento amoroso, mas com sua família, com seus amigos. Coisas que vão te causar bem-estar também são muito importantes, até mesmo para você recarregar suas energias e voltar bem pro trabalho. Mas por muitos anos não foi isso que aconteceu comigo. Eu era a louca do trabalho, infelizmente. E aí, desde 2019 que eu trabalho só com o digital, né? Somente com o digital. Realmente larguei a profissão, né, de biomédica, não desempenho mais nenhum papel desde 2019. A minha evolução, gente, com autoestima, com autoconhecimento, ela aconteceu na minha trajetória crescendo aqui na internet também, sabe? Não foi uma coisa isolada. Então eu fui vendo e tendo cada vez mais a necessidade de fazer outras coisas além do trabalho, né? Então teve um ano, que acho que foi 2021... Peraí. Nós estamos em 2022. 2022, que eu falei, cara, eu preciso viajar mais. A meta do ano era viajar mais. E eu lembro que esse ano para vários lugares. Eu fui para São Paulo, aí eu fui pro Rock in Rio, aí eu fui pela primeira vez para Bonito, num resort que eu tinha vontade de conhecer. Comecei a fazer algumas metas diferentes na minha vida que não tivessem como foco principal o trabalho. E foi bem nessa época também que eu adoeci, né, com as minhas dores crônicas pélvicas lá, e eu tive que mudar o meu estilo de vida completamente. Então eu comecei mudando a alimentação e atividade física, né, que é algo que me fez super bem e que não é trabalho, veja só, tô falando agora de coisas que não são relacionadas ao trabalho, mas que também precisam ser feitas, pelo menos dentro da minha rotina, é imprescindível. Então comecei a cuidar da alimentação, comecei a cuidar da atividade física e com isso incluir alguns hobbies. Em 2021, se eu não me engano, eu incluí o hobby da leitura, sem ser leitura de artigo científico, né? Porque até então a minha vida era só ler artigo científico. Então comecei a incluir o hobby da leitura também. Comecei a fazer algumas atividades que me tirassem a cabeça do trabalho. E essas atividades, principalmente para quem trabalha com celular, tem que ser fora do celular, gente. Porque senão, quando eu menos vejo, eu tô ali vendo um Reels que eu já tenho uma ideia de um conteúdo, aí eu já vou lá, abro o Trello e já anoto. Então eu preciso de atividades que me tirem do celular, que tirem o celular da minha mão, tá? Geralmente assistir TV não é uma coisa que funciona, porque, né, a gente fica com acesso ao celular muito fácil. Outro hobby que entrou na minha vida foi o beach tennis, que realmente me tirou
muito do celular, porque lá você não tem como ficar com o celular na mão, né? E eu passava horas lá. Então é algo que me fez muito bem também. Inclusive, gente, olha só, depois do beach tênis eu comecei a reduzir a minha carga horária para ter horário pra ir pro beach tênis. Vocês têm noção, gente? Que tem dia, é que agora eu tô mais sossegada, porque eu machuquei o braço e tal, então eu tô mais sossegada. E acho que quando eu comecei eu tava mais animadona assim também, mais empolgada, né? Mas teve dia, assim, deu 3 horas da tarde falar pra minha mãe: mãe, é isso, vai pra sua casa, tá liberada, que eu vou me trocar e vou pro beach tênis. E antes, eu tenho até orgulho de falar disso, porque antes jamais eu acharia um absurdo fazer isso, mesmo tendo a agenda flexível como é o meu caso, né? Não é uma coisa assim que eu desmarco o compromisso, não, de jeito nenhum, gente. Eu sou muito responsável no meu trabalho. Mas é uma coisa que se der uma brechinha na agenda, eu vou fazer. E eu não vou me sentir culpada por isso. Como eu me sentia antes. Porque geralmente quem é workaholic, quem é viciado em trabalho, não consegue se colocar na sua agenda. E esse é o maior problema. E o que vai acontecer se você não se colocar na sua agenda? Com certeza os prejuízos, assim como aconteceram comigo, vai acontecer com você também. Prejuízo na saúde física, né? Então você não tem disposição pra nada. Ah, Camila, como que eu vou fazer alguma coisa com uma atividade física se você não tem vontade? Você não tem vontade porque você não faz. Quanto menos você faz, menos o seu corpo vai querer fazer. Então não adianta ficar esperando a vontade aparecer. Prejuízos na saúde mental também, né, gente? Porque eu já tive falando assim, e depois eu vou até comentar sobre isso em um depoimento que mandaram, eu já tive chefe completamente abusivo, que na época, assim, né, eu era recém-formada, não sabia, mas hoje em dia, ele ia ver um processinho. Porque, gente do céu, já tive chefe abusivo, chefe que me xingou, chefe que fazia uma pressão, chefe que mandava e-mail e WhatsApp de madrugada, tá? Pra poder resolver as coisas. Então, assim, tudo isso causa uma pressão muito grande, né, na nossa saúde mental. Eu desenvolvi enxaqueca com aura na época do mestrado, porque foi muito pesado pra mim. Então, eu não tinha, tanto é que na primeira crise eu fui parar no hospital, o médico achou que eu tava tendo um AVC e tal, e foi justamente por conta dessa pressão toda que o sistema faz, é normal, né? O sistema fazer, mas é que a gente acaba se cobrando tanto que não percebe. E o nosso corpo fala, tem uma hora que o nosso corpo vai chegar no limite, não tem jeito. Então, a saída pra mim foi me incluir na minha rotina. Por isso, se inclua na sua rotina. Se você não se colocar na sua agenda, você nunca vai ter tempo. Você não vai ter tempo pra se exercitar. Ah, Camila, mas eu não tenho dinheiro pra pagar academia. Mas a sua casa e a rua tá aí. Você tem um tempinho pra você fazer uma caminhada. Eu já passei de fazer caminhada. Já fiz pilates em casa, assistindo aula no YouTube. Já fiz ginástica em casa com aplicativo gratuito do celular. Então, assim, muitas vezes, gente, a gente, infelizmente, tem que assumir que a gente fica arrumando desculpas pra não ter tempo pra gente, e colocando sempre o trabalho em primeiro lugar. Não que ele não seja importante. E o meu, por exemplo, né, minha mãe pode até falar, né, mãe, o meu trabalho é importante pra mim? Com certeza, é importantíssimo. Mas muito. A saúde mental, a saúde física é muito melhor. A Camila, antes de fazer, já vou falar antes. Vai dar o pitaco. Já vou dar o pitaco. A Camila, antes de fazer beach tênis, ela era estressada. Muito estressada. Qualquer coisinha tirava ela do sério. Sem paciência. Ela não tinha paciência. E agora, depois do beach tênis, ela é outra pessoa. Ela é mais relax, entendeu? Então fez muito bem pra ela. Não só fisicamente, mas eu acho que mentalmente fez até melhor. E outra coisa também, a prática de esportes coletivos, gente, não é somente pela prática em si do esporte, que é muito gostoso realmente, né? Todo mundo que vai se apaixona. Não sei se você já joga, comenta aí pra mim também pra eu saber, ou se você tem vontade. E é um encontro com as pessoas, né? Você conhece novas pessoas, faz novas amizades, é aquele momento de descontração, de brincadeira, de não falar de trabalho, de não falar de problemas. Não é que a gente não tem, entendeu? Mas é que tem que ter um espaço na nossa vida que a gente não pode focar somente nos problemas. Não pode focar somente nos trabalhos, nos desafios. Porque senão, gente, a gente fica estressada mesmo. E estresse é o mal do século, né? Quem é que não tem uma vida corrida? Quem é que não tá estressado? Quem é que não tá cansada?
nós somos, já falei quantas vezes aqui pra vocês, a era das mulheres cansadas, porque nós somos multitarefas. Camila, mas você tá falando pra eu descansar, mas ao mesmo tempo pra colocar mais uma atividade na minha agenda? É contraditório? Não é, gente. Por quê? Eu vou até falar pra vocês, né, que eu machuquei o braço e aí faz 12 dias hoje que eu tava sem fazer atividade física. Eu poderia ir na academia e tal, mas eu desanimei super quando eu machuquei o braço. Fiquei muito chateada que eu não podia jogar, não posso ainda, né? Mais um tempinho aí, mais umas semanas sem jogar. E desanimei de ir na academia também, queria fazer repouso total mesmo pra melhorar logo, né? E aí eu não aguentei, eu já tava assim estressada. O Lucas falou, meu Deus, mas como que você tá irritada e tal? E é a falta de exercício físico. Aí hoje eu falei, cara, eu vou mudar isso. Acordei 5 horas da manhã. Não tô falando que só 5 horas da manhã funciona. Tem que caber aí na sua rotina, tem que... De acordo com a sua realidade, tá? Não se iluda em rotinas perfeitas, porque elas só são perfeitas pra pessoa que realmente consegue fazer. Então a sua rotina perfeita vai ser diferente da rotina perfeita de quem você segue. Beleza? Não se compare. O episódio passado foi justamente sobre isso, sobre comparação. Se você não assistiu, vai lá depois, tá? Mas se colocar na sua agenda, fazer coisas por você que não sejam voltadas somente ao trabalho, é a saída, gente, para uma vida mais saudável, né? E para você não desenvolver até mesmo, né, alguma doença mental. Primeiro comentário. Comecei a acompanhar você em meados de 2022 e de lá pra cá não parei mais. Eu também gravo vídeos e antes eu acompanhava algumas YouTube das antigas, porém hoje só sigo 3 e você é a que mais gosto e chega à minha realidade. Ah, que bom, obrigada. O momento mais gostoso é Pílulas de Autoestima. Sou bom. fascinada por sua palavra. Estou trabalhando em uma loja e era meu sonho fazer parte do quadro de colaboradores. Mas na realidade eu estou doente mentalmente. É uma pressão tão grande em relação a vender cartões, seguros, saques e tudo que envolve o interesse da loja, que estou doente mentalmente. E ao ponto dos meus colegas fazer qualquer coisa. Não importa o que condiz com o caráter, só querem fazer esses produtos. Tenho menos de 2 meses e estou com o psicológico abalado, ao ponto de já não aguentar mais chorar. Gente, é muito complicado quando a gente está inserido num trabalho que, primeiro, a gente não concorda muito, né, com as ações e rola essa pressão. Né, rola essa pressão entre os próprios e essa competição, na verdade, que a loja desafia os colaboradores ali a fazerem. Como é algo que tá te afetando tanto e faz só 2 meses que você trabalha, gente, eu tô dando um conselho aqui de amiga, mas assim, cada um faz o que quer, tá? Pelo amor de Deus. Se fosse no meu caso, eu continuaria trabalhando na loja, mas já iria em busca de outro trabalho. De outro job. Por quê? 2 meses só, então não é uma coisa que você tem muitos anos na empresa e tudo mais. Então, se você já não tá aguentando nesse pequeno período de tempo, né, eu faria isso. Eu não sairia sem ter outro emprego, mas eu já iria vendo outro emprego, entendeu? Porque se você não tá se sentindo bem e acaba afetando, né? Afeta demais a gente, não tem jeito. Esse é meu maior medo quando penso em ter um filho. Atualmente, meu trabalho ocupa 90% do meu tempo. Vai além do horário comercial e sempre fico com sentimento de culpa quando estou descansando. Porém, amo o que faço. É muito complicado. É muito complicado, gente. A gente ter um tempo pra gente e não ficar nessa, né? De se sentir culpada não é errado. Não significa que a gente não ama o que a gente faz. Esse é o nosso problema. Não é só seu, é de todas nós, sabe? E com certeza, né? Hoje em dia é muito diferente quando se pensa em ter um filho, principalmente se a mulher trabalha fora, porque a responsabilidade maior do filho vai ser da mulher e isso é indiscutível. Por mais que seu parceiro seja muito legal, que ele divida as tarefas com você, a maior responsabilidade vai ser sua. Então, eu acredito que hoje em dia não é simplesmente, quero ter um filho, vai lá e tem, vai lá e faz e pronto, e acabou. Principalmente para quem trabalha fora, porque existem muitas coisas que precisam ser adaptadas, né, e planejadas para realmente isso poder acontecer. E vai ser um desafio enorme. Se já é um desafio agora sem filho, né,
que o trabalho já te faz sentir toda essa culpa, com o filho vai ser ainda mais. Mas aí quem manda é o seu coração, o seu desejo de ser mãe. Eu acho que o trabalho também não pode atrapalhar isso se estiver no seu coração, entendeu? E para de se sentir culpada, mulher, na hora que você não tá trabalhando. Porque, gente, daí você vai voltar pro trabalho, você sai do trabalho estressada. Por mais que a gente faz o que a gente ama, gente, tem problemas. A gente estressa da mesma forma, né? E aí você vai sair estressada e vai ficar se sentindo culpado e tudo mais, e vai voltar com aquele sentimento de que você não descansou, entendeu? Próximo. Sou autônoma e entro nessa de não parar. Minha cabeça tá péssima, meu corpo sentindo os efeitos. Casamento falido e uma sensação de que não tenho nada na vida. Fico pensando que se eu parar, não deixo nada para meus filhos. Entrei em parafuso. Emagreci porque não sinto fome. Apesar de estar gorda e bem acima do meu peso ideal. Não estou feliz emagrecendo dessa forma. Na verdade, nem percebi que perdi 5 quilos em 22 dias. Só as pessoas falando e eu decidi me pesar. Estou treinando mal porque me sinto fraca e sinto que estou perdendo tempo ao invés de estar produzindo. Enfim, estou surtada. Me sinto numa máquina de lavar do modo centrifugar sempre. Só um desabafo mesmo. Beijos. Beijos pra você. E quando a gente se vê nessa situação, eu acredito muito que procurar ajuda profissional vai te ajudar muito, vai te dar um direcionamento melhor. Não adianta eu vir aqui falar, só você sabe o que você tá passando, só a sua cabeça sabe como que tá, né, aí dentro, o seu coração, o seu sentimento também. Então, com certeza, procure uma ajuda profissional pra realmente te ajudar a gerir tudo isso, né, porque são muitas coisas, como eu falei, né, antes a pessoa não tinha filho, agora a pessoa já tem filho, tá com problema no relacionamento. Eu já contei pra vocês que eu acabei passando por isso também, por conta de focar 100% no trabalho. E tem hora que a gente precisa abrir mão de uma coisa ou de outra para as coisas funcionarem, né? Abrir mão não 100% das coisas, mas entender, né, que a gente precisa do trabalho, a gente precisa do dinheiro, mas que outras coisas também são importantes. E às vezes a gente fica deixando muitas coisas de lado, somente pensando no trabalho. E de novo, gente, eu não posso ser hipócrita aqui, né, de falar pra você, vai fazer um spa no meio do seu dia de trabalho, marca uma massagem. Eu sei que essas coisas não são palpáveis e reais pra todo mundo, principalmente pra quem é CLT. Como eu disse, a minha agenda é muito flexível, mas eu batalhei muito pra chegar até aqui. O meu sonho era ser empreendedora, ser dona do meu próprio negócio e ter a minha agenda. E minha agenda é bem corrida, né, mãe? Fala aí. Sim, minha agenda é bem corrida, não é uma coisa assim que todo dia eu paro e vou fazer as coisas. Não, gente. Eu sei também que é muito, muito, muito difícil pra quem é CLT, pra quem cumpre uma jornada de trabalho, pra quem mora longe do trabalho, tem que acordar 4, 5 horas da manhã e chega às vezes 10 da noite em casa. Eu sei de tudo isso, gente, de tudo isso, de verdade. Mas eu, por outro lado, penso assim que a vida é uma só, né? E que às vezes, se você pensar lá no futuro e você olhar pra trás e passou 30 anos, e você passou 30 anos fazendo o quê? Só trabalhando, e você deixou todo o resto da sua vida pra trás, vai ter valido a pena? Próximo. Eu aprendi muito que minha vida não é meu trabalho. Estou na mesma empresa há 14 anos e achava que devia gratidão à empresa, que eu trabalho por vários motivos. Até que comecei a perceber que não fazia sentido isso e que estou lá pelo meu trabalho. Enfim, gosto muito do que faço, mas comecei um novo curso voltado para algo totalmente diferente e estou amando. Trabalho com muita responsabilidade, mas sei que saindo de lá vivo minha vida sem pensar em nada de lá. Esse era o meu maior erro, gente, é que eu saía do trabalho e trazia o trabalho para casa. Isso que era o pior ainda, né? E esse sentimento é que nos traz a culpa e não nos deixa desligar a cabeça aqui e descansar. E eu acho muito legal quando a gente se dedica na empresa, né? Sem esse papinho de vestir a camisa da empresa, né? Porque é uma coisa muito... não sei nem qual adjetivo usar, assim. Mas é muito legal quando a gente se dedica no trabalho, quando a gente tem bons resultados no trabalho. Todo mundo quer isso, né? Mas a gente não pode ser o nosso trabalho, sabe? Não pode ser o central da nossa vida sem você fazer mais nada. Então, quando eu tô fazendo outras coisas por mim, é justamente isso que eu faço. Eu largo o trabalho de lado, sabe? E tento não levar. Por exemplo, trabalho com a minha mãe.
Se todo almoço de domingo eu levar pra lá a nossa agenda e o nosso Trello começar a fazer reunião, né? A gente não descansa, não faz outra coisa. Então, tem momentos e momentos, e a gente precisa entender isso para nossa saúde. Próximo. Ultimamente tenho refletido sobre quem sou e como me vejo com os outros e como os outros me veem. A clássica pergunta: você faz o que da vida? Comecei o vídeo falando isso, hein? Ou qual sua profissão? Ou aonde você trabalha, etc. Parece que ser uma mulher empoderada é ser uma mulher com uma profissão e trabalho ativo. E que não consegui parar para ao menos me permitir viver as expectativas naturais e biológicas típicos da mulher. Sabe, muitas se frustram por não ter um trabalho remunerado, ou melhor, uma profissão. Tenho uma profissão de formação e trabalho numa área que não tem muito a ver com minha formação. Atualmente, toda a minha frustração é em relação à profissão, ou melhor, ao trabalho que gostaria. Reflete na minha personalidade e na minha aparência. Apesar de estar me esforçando a melhorar, ainda ando desleixada e vejo o quanto priorizo quem sou a partir da minha vida profissional. Quero ser uma mulher que se cuida, que se ama, independentemente de qualquer trabalho ou profissão que esteja exercendo. É isso, gente. A gente é mais do que o nosso trabalho, né? Então, a gente é muito questionada. O que você faz? Foi o que eu comecei o vídeo justamente para você parar e pensar. E quando alguém pergunta, às vezes, quem é você? Você não consegue responder nada mais do que os seus afazeres, do que a sua tarefa, do que você é formada, do que a sua vida profissional. E a gente é muito mais do que isso. Começa a se perguntar. E às vezes você se perde tanto nisso, né, que é normal, que você não tem, sabe nem mais os seus gostos, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, quais são as suas preferências, as suas características. Você se perde tanto nisso que você acaba acreditando nisso mesmo, que você é o seu trabalho, que você é só o que você faz, né? E na verdade a gente não é. Você começa a treinar isso quando alguém perguntar quem é você, ou quando você for falar de você, deixa o trabalho de lado, né? Quem sabe assim você consegue se escutar mais as suas vontades, os seus hobbies, os seus gostos, né? E começar a colocar mais isso em prática. Nossa, para falar a verdade, a única coisa que não tem prioridade na minha vida sou eu. É sempre filho, trabalho, casa, marido, tudo, menos eu. Não dá tempo de cuidar de mim, até a raiz do cabelo está imensa. É o que eu falei antes, né, gente? E quem vai cuidar de você? Você cuida de todo mundo, mulher. E quem que vai cuidar de você? Se você não der um basta nisso, se você não der esse primeiro passo para se incluir nesse cuidado, você vai acabar se deixando sempre para depois. Isso vai interferir também, gente, vai afetar até o seu cuidado com o seu filho, com o seu marido, com a sua casa. Isso interfere, gente, porque a gente sente. Quando a gente não tá bem, a gente não consegue desempenhar bem as nossas funções, né? Então, é o que eu falei desde o começo, gente. Eu ia falar pra finalizar, mas tem a minha mãe ainda. Pera, depois eu finalizo, vou chamar ela. Vem pra cá, mãe. Vocês acham? Vocês iam puxar a minha orelha se ela não viesse dar o ar da graça dela. Né, mãe? Isso mesmo. Tudo bom, gente? Boa tarde. Boa tarde não, olá. Olá. A gente não sabe que hora que o pessoal tá assistindo. E mãe, conta pra gente um pouquinho essa sua relação com o trabalho. Você já teve alguma relação tóxica com o trabalho? De não conseguir descansar, de ficar pensando no trabalho? Ou sempre foi uma coisa mais tranquila pra você? Pra mim sempre foi uma coisa mais tranquila. Você vê, né, gente? Eu tinha pessoas. Eu tinha mais preocupação com a casa, na verdade, né? Do que com o trabalho, porque como eu fiquei muito tempo trabalhando mais em casa do que fora, então minha preocupação era com os filhos realmente, com a casa, com o marido, e até que eu voltei a trabalhar, mas assim, no trabalho mesmo eu nunca tive tanta cobrança? Tanta cobrança. Talvez porque você sempre foi meio que CLT, talvez por isso, porque sempre tinha alguém comandando. Acho que sim. Acho que era mais por isso mesmo. E deixa eu falar uma coisa. Agora eu vou te entregar. Ai, meu Deus. Agora eu vou te entregar. Hoje é a minha vez? Por quê? Sabe o que eu lembro? Eu lembro da senhora muito fissurada na limpeza de casa. Era mesmo. Porque hoje eu penso assim,
gente. E eu sei que tem pessoas, tem mulheres que são assim também ainda. Principalmente as que cuidam do lar. Todo dia tem coisa pra fazer. Realmente, se você ficar caçando coisa pra fazer em casa... Você não para. Todo dia tem coisa pra fazer, né? Isso. Vai ter roupa pra lavar, vai ter... Se você for organizar cada dia um lugar diferente, todo dia vai ter coisa pra fazer. E aí, mesmo assim, né, mulheres que trabalham em casa também não conseguem tempo pra nada. E eu vejo que hoje tem uma pessoa, na verdade, que me ajuda, né? Limpar a casa uma vez por semana. Mas nem sempre foi assim. Quando eu casei, eu não tinha, né? Eu realmente tinha que me organizar pra limpar ali. E minha casa sempre foi limpinha, mas eu não tinha todo dia pra limpar. E a senhora era todo dia, chegava em casa, era um auê. Eu nunca vi a senhora, tipo, chegava em casa e a senhora tava largada no sofá. Não. Então, é uma relação tóxica também É do uma trabalho. relação. Sim, com o trabalho de casa era. Porque você ficava... Tinha que estar tudo arrumadinho, tem que estar tudo tempo todo. O tempo todo, Todo dia tinha limpeza. Pois é. Mas é que você levanta... A dona de casa levanta... Ela dá o café para os filhos vão para a escola, vão trabalhar, aí você vai limpar a casa. Você vai limpar a casa, vai lavar roupa, vai fazer almoço. E isso aí consome o dia inteiro, porque aí você termina de limpar um canto. Ah, mas esqueci que o guarda-roupa tá bagunçado. Ah, mas esqueci que o armário... E vai assim, vai. E nesse jeito você vai se deixando para depois também. Por quê? Muito tempo eu me deixei assim, né? Lembra? Exatamente, é isso que eu tô falando. Exatamente. Eu via você só limpando. Então, mas aí depois a gente começou a dançar. Você lembra que eu comecei a fazer curso de dança com seu pai? Que a gente começou a se valorizar mais. A gente começou a sair, que a gente não saía. Né? Aí ficou melhor, não ficou? Mas, ficou. Mas o que eu digo, assim, que hoje você não tá em casa todo dia, né? Não. E a sua casa continua limpa também, não continua? Porque você se organiza também. Exatamente. Então, eu acho que eu me organizo melhor agora do que Era aí que eu queria chegar, entendeu? Então, pra finalizar esse nosso episódio, não deixa de comentar aí a sua opinião. Depois você volta pra ler, que eu acho super legal quando vocês colocam aí os depoimentos de vocês, da experiência de vocês, porque cada experiência é uma, né? Pode ser que o que eu falei aqui não se encaixe em nada na sua rotina e tá tudo certo. Levem pra realidade de vocês, o que for bom, absorve, tenta aplicar. E o que não for, deixa passar também, tá, gente? Aqui eu tento ser o mais imparcial possível, como eu falei pra vocês. Existem rotinas de trabalho muito exaustivas, onde a pessoa realmente não consegue fazer nada por si, não consegue sair, né, dessa rotina exaustiva. E, infelizmente, muitos brasileiros, né, vivem isso na sua realidade, mas eu espero que alguma coisa daqui você possa tirar e levar para sua realidade e olhar um pouquinho mais para você fora do trabalho, né? E tentar separar as coisas. Quem é você no trabalho, quem é você fora do trabalho, para você realmente, quando te perguntarem quem é você não ir de cara respondendo o que você faz. Deixe seu like se você gostou, deixe seu comentário, como eu falei, para concorrer também à caneca. E se inscreve no canal, e se você gostou desse episódio, manda pra uma amiga, quem sabe ela tá precisando ouvir esse bate-papo também, tá bom? Manda tchau, mãe. Tchau, gente. Até o Beijo.